Já, já. Marcos, boa noite. Meu nome é Luiz Estrada e vim do Guarujá para prestigiar esse trabalho. E quando eu vi esse nome, Ações Garantem o Futuro, eu fiquei bastante empolgado, né? Porque conheço esse trabalho que vocês desenvolveram em 1971, né? E até reproduzi isso na planilha e sigo a minha meta pessoal. Então, desejo sucesso ao Luiz, ao Fábio e ao Felipe nessa jornada. Parabéns pela iniciativa de passar essa consciência aí para todos, né? Semana passada eu estava em casa e vendo uma reportagem eu vi uma pessoa que se dizia consultor financeiro sugerir, uma rede de televisão aqui no jornal, né, Âncora, sugerir que poupança é um investimento adequado para quem quer buscar renda fixa. E eu realmente fico muito entristecido quando eu escuto esses comentários. Esse trabalho, eu espero que ele consiga demonstrar isso à população, que realmente a visão é outra situação. Bem, Ações Garantem o Futuro, né? Aquele trabalho que o senhor desenvolveu em 1971, inicialmente o senhor tinha vislumbrado os dividendos da partilha, né? E posteriormente, o senhor já comentou, o senhor acabou mudando um ativo, colocando na CESP para continuar no canal. E buscou a sua meta dentro daquele trabalho. A minha pergunta é, hoje, na situação de hoje, né, se o senhor iniciasse, né, voltando a 1971, o que o senhor teria hoje de objetivo, de meta? Se o senhor poderia citar algum tipo de ativo, obviamente sem nenhum tipo de recomendação, que o senhor optaria, de repente, em definir como uma meta hoje para o senhor? Vou responder para você o seguinte. Eu não parei com as minhas metas desde a primeira época. Continuo fazendo. Se eu for formatando uma carteira de previdência, que eu chamava carteira de uma renda mensal, e na medida que isso foi acontecendo dentro de uma disciplina, evidentemente, regendo a coisa com paciência, eu fui percebendo que aquilo que eu havia programado, ele era viável, ele era possível, era factível. Então a coisa foi se desenvolvendo de uma forma tal que eu não parei até hoje. Então eu fui comprando ações de empresas que têm esta condição, a condição de proporcionar uma renda mensal através do quê? Através da distribuição de dividendos. Vou dar um exemplo certo. A CESP era uma empresa que pagava dividendo mínimo e unitário e obrigatório. Ela pagava 10% sobre o valor unitário de cada ação, que era R$1. Então você comprava por 50 centavos. Então 10% não era 10%, era 20%. Porque com você comprava duas ações e você dobrava, certo? A CESP, ela acabou sendo de alguma maneira canibalizada, não é isso? O governo do Suécia, se não me falha a memória, acabou edificando algumas usinas, ou pelo menos uma usina que foi Porto Primavera, e aquela usina acabou custando não sei quantas vezes mais do que ela deveria custar. E a CESP teve que arcar com tudo isso e entrou num sistema de parafuso financeiro e acabou tendo que vender os seus ativos. Certo? Antes, o que ocorreu também? Existia uma empresa aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, chamada Light. A Light ela é propriedade de um fundo chamado Braskem, um fundo canadense. E se eu agora não me trair, o Figueiredo, a Light estava chegando ao fim da sua concessão. E o Figueiredo percebeu que se ele comprasse a Light, ele teria um ganho em cima daquilo que ele teria que indenizar a Braskem. Então a Light foi comprada pelo governo federal e já naquela ocasião havia um entendimento entre o governo do estado de São Paulo e o governo federal. O governo do estado de São Paulo comprou todos os ativos que a Light possuía em São Paulo. Certo? E criou uma empresa chamada Eletropaulo. Os outros ativos ficaram no Rio de Janeiro, que ainda existe a Light no Rio de Janeiro. Naquela ocasião,
foram criadas duas empresas lá, uma chamava Light Participações e a outra simplesmente Light. A Light Participações ela foi criada porque com debêntures que o governo do Estado de São Paulo pagou pela compra do ativo aqui no Brasil. E depois a Eletropaulo foi para outro novo, claro, né? E assim sucessivamente. Então, lamentavelmente, a Light, a CESP, ela acabou fracionando todas as suas empresas e acabou ficando uma empresa que não gerava resultado. Mas o que aconteceu? A CESP, enquanto ela foi uma empresa que tinha geração, transmissão e distribuição, ela foi uma empresa maravilhosa. Depois das gestões ruins que processaram nela, acabou transformando a empresa num peso forte, né? Um peso elevado, entendeu? E então o que aconteceu? Só para a CESP era uma empresa que chamava Companhia Energética, não, Centrais Elétricas de São Paulo. Ela só tinha a atividade de gerar energia, tá certo? Hidroenergia. E o Paulo Maluf resolveu, no dado momento, entrar na exploração de petróleo. Então ele criou uma empresa chamada Paulipetro. Naquela ocasião, as ações da CESP explodiram, né? E eu achei que ela já não era mais um caminho correto. Aí então eu mudei para outros ativos. Então eu comprei o quê? Eu fui comprando o Banco Bandeirantes do Comércio, também pagava dividendo mínimo prioritário obrigatório. Comprei ações do Banco Noroeste, que acabou sendo comprado pelo Banco Santander. O Banco Real de Investimentos, que pagava um ótimo dividendo. E fui pulverizando a carteira, porque eu já tinha um pacote de recursos, para entender, que me possibilitava fazer nada. É isso aí. Essa é a história. Só para completar, essa pergunta. Na base desse trabalho do Antena do Futuro, você considerou na época, além dos dividendos, né, na proposta do trabalho, também a bonificação. Claro. Isso, porque a CESP, quando uma empresa tem valor unitário, certo? Ela pode aumentar o capital sem aumentar a quantidade de ações. Quando ela tem o valor nominal 1, quando ela aumentar o capital, ela é obrigada a aumentar a quantidade de ações. Hoje, você também faz essa consideração, tanto dos dividendos, porque eu vejo que tem poucas empresas hoje que pagam constantemente bonificação. A bonificação se tornou um atrativo assim, mais difícil de acontecer. A bonificação, que na verdade quase que nem é bonificação, porque 99,9% das empresas elas não têm valor nominal, elas têm valor unitário. Então o que acontece? A empresa, quando bonifica, ela acaba produzindo o quê? Um desdobramento. Ela desdobra o valor unitário. Recentemente nós tivemos um caso aqui de uma empresa chamada Transmissão Paulista de Energia Elétrica, né? E uma virou 4, o cidadão ganhou 3 empresas, certo? A hora. Consequentemente, o preço ele acaba também sendo repartido na mesma proporção.